Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, muito bom dia a você de todas as partes do Brasil e que a partir desse momento une a fé comigo para nós termos o nosso culto especial. O objetivo desta reunião nossa, desse encontro nosso aqui, é para que nós sejamos alimentados pela palavra de Deus. E todos os domingos nós temos esse encontro aqui às 10 horas da manhã. Mesmo que eu não mandar a você o link pelo WhatsApp, mas o programa vai estar aqui, tá bom? Você pode entrar que sempre às 10 horas, dentro da pasta chamada Culto Online, você vai pegar o culto do dia. E hoje, por exemplo, é a Santa Ceia, a nossa quinta Santa Ceia, ou a nossa sétima Santa Ceia do ano. E será um prazer podermos participar juntos. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem sempre algo reservado para todos nós. É claro que muitas pessoas, elas dependem, né? E como nós dependemos da ajuda de Deus, dependemos da graça de Deus. E eu sei que talvez você vá assistir esse programa em um outro horário. A graça desse programa, a importância desse programa é que você pode assistir, depois você para, aí você volta naquela parte que você chamou sua atenção, aí você diz, puxa, eu quero entender isso aqui novamente, aí você escuta novamente. Por isso, o nosso propósito de fazer aqui no YouTube. O nosso tempo de programa varia, né? No máximo 30 minutos. Já fizemos até de 39 minutos, mas eu geralmente limito no máximo 30. Então fica entre 18, 20 e tal. Então, sempre domingo você prepara-se para nos acompanhar pelo menos 30 minutos, tá certo? Pode ser menos, mas nós vamos cuidar para não ser mais de 30 minutos, tá bom? Pessoal, nós somos da Igreja Identidade de Cristo, para quem talvez está nos acompanhando, né? Quem não nos conheceu talvez da igreja anterior que eu estava frequentando ou ajudando, trabalhando, né? Servindo, fazendo a obra de Deus, na IGD. Hoje eu estou na Identidade de Cristo, ajudando esse ministério a alcançar almas para o reino de Deus. E graças a Deus já temos ajudado muitas pessoas a alcançar o reino de Deus. E então agradeço muito o carinho da sua companhia aqui conosco. Eu quero falar hoje com vocês do livro de Filipenses, capítulo de número 3. O nosso tema é coisas que eu ainda não alcancei. Existem coisas que nós ainda não alcançamos e nós precisamos lutar por essas coisas. O apóstolo Paulo vai nos ensinar combater, guerrear, lutar por essas coisas. E quando nós lemos esse texto, acredito que vai ser bastante interessante para nós como um crescimento espiritual. É como se eu pudesse sentar aí no sofá da sua casa e a gente falar de Cristo, falar de Jesus, falar da palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Quando nós falamos coisas que eu ainda não alcancei, nós vamos perceber que existem coisas já alcançadas. Damos graças a Deus por tudo que nós já alcançamos, mas nós não podemos nos limitar por aquilo que nós já alcançamos, porque há um versículo na palavra que diz assim: Deus nos aumentará cada vez mais. Deus quer que prossigamos, Deus quer que continuemos caminhando para alcançar ainda mais os seus propósitos, seus planos, alcançar ainda mais os seus objetivos aqui na terra para cada um de nós. Portanto, vamos a Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Paulo, o apóstolo, disse assim: não que eu o já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo está dizendo não que eu já tenha alcançado por completo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: eu continuo lutando para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Em outras palavras, assim como Cristo me conquistou, eu quero conquistar outras pessoas. Tá? Eu fui conquistado por Cristo para conquistar outras pessoas. No quesito espiritual, será que nós que fomos conquistados por Cristo estamos conquistando outras pessoas? Este é um quesito estritamente espiritual que nós devemos pensar. Nós, conquistados por Cristo, devemos conquistar outras pessoas para Cristo. Conquistar outras pessoas para Cristo não é você simplesmente abrir a Bíblia e pregar para elas. Abrir a Bíblia e dizer, lê aqui comigo, veja o que está escrito. Porque o mundo, eles não entendem essa Bíblia que nós entendemos. Eles não conseguem entender a palavra de Deus como nós entendemos. Não adianta você pegar a Bíblia e tentar ler para o seu familiar e dizer assim, olha, está escrito aqui, lê comigo aqui para você ver o que está escrito. Por mais que você leia, eles não vão conseguir entender. Por quê? Porque a Bíblia que eles leem são as nossas atitudes. A Bíblia que eles conseguem visualizar são as mudanças que nós operamos em nossas vidas por meio de Cristo. Eles querem saber se nós continuamos amáveis, se nós somos compreensíveis. Eles querem saber se nós somos participativos em algumas atividades de família, porque tem gente que fala assim, não, eu não vou no aniversário da avó, porque o aniversário é no horário do culto. Mas qual a dificuldade de você ir em um outro horário de culto, já que o aniversário da avó é naquele horário? Por que você não troca o horário do culto? O aniversário da avó é às 10 da manhã, então eu vou ao culto às 7 da manhã, ou eu vou ao culto à noite, vou fazer um sacrifício, mesmo que aquele horário é meu horário, mas em amor à minha avó, eu vou participar do culto num horário determinado, para que eu possa estar com a família. E não dar aquela desculpa, dizendo assim, não, mas as coisas de Deus são mais importantes. Mas nesse caso de um aniversário, por exemplo, você não está trocando as coisas de Deus, você está apenas trocando o horário da frequência que você tem na igreja. Porque até se você não fosse no culto, isso não faria com que você deixasse de servir a Deus. Não estaria te desqualificando como homem de Deus, como mulher de Deus. Porque talvez a sua ausência poderia causar um impacto muito mais negativo na vida de pessoas que diriam, por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não gosto de crente, porque ele deveria estar aqui. A mãe não é só minha, agora veja como pode. Em vez de estar aqui, está lá. Olha para você ver como soou negativamente a sua falta. Neste caso, você acabou perdendo a oportunidade de ganhar a confiança, de ganhar a simpatia, de ganhar o amor, o carinho dos seus parentes para o Senhor Jesus. Então, a Bíblia que o mundo lê não é a Bíblia física que nós lemos. A Bíblia que o mundo lê são as nossas atitudes, nossas palavras, nossa conduta como pessoa de Deus. Então, por isso o apóstolo Paulo disse, eu fui conquistado por Cristo e eu tenho a missão de conquistar outras pessoas. Este é o meu alvo, este também deverá ser o seu alvo. E aí Paulo disse, versículo de número 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Eu não julgo ter alcançado. Eu entendo que eu já alcancei muitas coisas, mas eu não julgo ter alcançado tudo. Eu não alcancei tudo ainda. Por isso que eu coloquei o tema, coisas que eu ainda não alcancei. Claro que sou grato por aquilo que eu já alcancei, reconheço coisas que nós alcançamos. Mas Paulo disse,
não julgo ter alcançado, ou seja, quem olha para mim, não me veja como alguém completo, alguém que já experimentou tudo, alguém que já conquistou tudo, não. E ele disse, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E aí ele vai nos ensinar algumas lições. Ele disse, e é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos entender o que é que nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos entender que há muitas coisas que nós ainda não conquistamos. Talvez você já conquistou a casa própria, mas ainda você não conquistou talvez uma estabilidade financeira. Você conseguiu a estabilidade financeira, conseguiu a casa própria, mas talvez a saúde ainda não está como você gostaria. Então, existem sempre coisas que você ainda está conquistando e você sempre tem que ter essa motivação dentro de você. Isso não é ganância, né? Uma coisa é a ganância, outra coisa é você ter sonhos, você ter alvo, né? O que é a ganância? Nesse caso aí, eu quero sempre mais e não importa a forma, de qualquer custo. Isso seria ganância. O ganancioso, ele quer sempre mais, ele nunca está satisfeito. Ele quer sempre mais e ele quer a qualquer custo. Não é o seu caso, não é o nosso caso. Nós não queremos mais a qualquer custo. Nós queremos mais e melhor, sabe? Nós queremos mais e melhor. Queremos cada dia melhorar. Queremos cada dia ter mais, não a qualquer custo. Queremos mais e melhor. Você precisa pensar, precisa ter mais e melhor na tua vida pessoal, na tua família, na tua casa, nos teus estudos, na tua vida financeira. Você não pode ter uma barreira de, eu já conquistei, eu já cheguei aonde era para eu chegar. Não, Deus falou para Josué, quando já idoso, dizendo assim, Josué, você já está idoso, vocês já conquistaram muito, mas Josué, ainda há muita terra por conquistar. Deus está dizendo, vocês fizeram muito, mas ainda tem muito que vocês não conseguiram fazer. Ou seja, Deus tem sempre mais para nós, sempre mais, sempre mais. Por isso, eu sou grato pelas coisas que Deus já fez. E você também deve ser grato pelas coisas que Deus já realizou em sua vida. Mas saiba de uma coisa, Deus tem muito mais para fazer por você. Deus tem muito mais para revelar, muito mais para te abençoar. Há muitas conquistas que você ainda pode tomar posse. Então Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, né? Eu prossigo para o alvo. Agora, a primeira coisa que Paulo ensinou para a gente aqui qual o segredo então, Paulo, para a gente alcançar aquilo que desejamos? Qual o segredo, Paulo, para a gente mover a nossa vida para frente? Aí Paulo vai dizer, primeira coisa, esquecer o que passou. Eu acho que a maior dificuldade que o ser humano tem é esquecer o passado. Infelizmente, gente, o passado, ele é muito presente na vida de muitas pessoas. Eu posso até dizer na vida de todos nós, porque eu não alcancei esse estágio de não mais preocupar com o passado. É claro que o passado ainda, ele parece querer viver no nosso presente. E eu preciso lidar com ele, eu preciso lidar com o passado. Eu preciso entender algumas coisas e dizer, você é do passado. Você não pode estar presente nas minhas decisões atuais. Você não pode fazer parte do meu presente. Você não pode fazer parte do meu futuro porque você faz parte do meu passado. Quantas coisas eu ouvi, quantas vezes eu fui nessa caminhada de quase 30 anos fazendo a obra de Deus. Eu ouvi coisas, eu vi coisas e talvez eu poderia até estar bastante sofrido, né? Bastante decepcionado em relação a fazer a obra de Deus. Mas eu entendi e decidi que aquelas coisas ficaram no passado e essas coisas não podem fazer parte do meu presente. Eu sei que coisas também aconteceram na sua vida que te machucou, que te magoou, que te frustrou, que te deixou bastante chateada, bastante chateado. Só que você precisa entender que essas coisas você precisa esquecer.
Esquecer não é que você não vai lembrar. Esquecer é você não deixar isso ter influência, decidir no seu presente. Isso é esquecer. Então esquecer, biblicamente falando, não é você não lembrar, porque você vai lembrar. Eu lembro, com certeza você também lembra de coisas que aconteceram, mas quando a Bíblia diz esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Paulo está querendo dizer o seguinte: não deixe o passado influenciar as decisões do presente. Ok? Se você quiser anotar para você não esquecer. Como é que eu esqueço o passado, pastor José Maria? Não deixando o passado influenciar as minhas decisões no presente. Eu não vou tomar decisão com base no que aconteceu no passado. Eu preciso decidir isso, você precisa decidir. Às vezes a sua vida financeira, sua família, sua vida sentimental não está bem, porque toda decisão que você vai tomar no presente, que te ajudaria no futuro, você acaba trazendo o passado para perto e você decide o seu presente com base no que aconteceu no passado. Então Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Inclusive o próprio Paulo disse: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A segunda coisa que Paulo disse aqui para nós é: depois de eu esquecer as coisas que para trás ficam, diz aqui Paulo, eu avanço para as que estão diante de mim. Então, você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa ter sonhos, você precisa ter meta, você precisa ter objetivos. Talvez você não tenha ainda mais um sonho grandioso em relação a um progresso pessoal, a uma conquista para a família. Eu não sei, pessoalmente eu não lhe conheço, não dá para a gente aqui dizer quais são os seus progressos ou quem sabe os seus alvos, os seus sonhos para o futuro. Talvez você fala: poxa, na idade que eu estou, pastor, não tenho mais, eu sei que eu não tenho mais tempo suficiente para sonhar com grandes coisas, mas você poderia sonhar então o sonho espiritual, o sonho de ver famílias se converterem, de ver famílias. Talvez você já fez tanto de forma física, mas agora você poderia sonhar em ganhar almas, sonhar em interceder pelas almas, talvez até sonhar em fazer alguma coisa por alguém que precisa, né? Tipo, você sonhar o sonho de alguém, sabe? Você abraçar a ideia espiritual de alguém e falar: não, peraí, eu vou adotar essa ideia, vamos dizer assim, você talvez chegou no estágio que você diz: poxa, pastor, agora eu estou feliz com tudo que eu já conquistei, mas eu ainda, como o senhor está falando, eu ainda preciso conquistar novas coisas. E talvez você não quer nada material, você já entende que, materialmente falando, você já chegou aonde você deveria chegar. E agora, por que não você ter conquistas espirituais? Por que não você ter sonhos espirituais? Por que você não dizer: poxa, peraí, o pastor está iniciando essa igreja, está trabalhando duro, deixa eu ajudar, deixa eu ser uma coluna, deixa eu ser um intercessor, deixa eu ser alguém que divulgue esse trabalho, deixa eu abraçar essa ideia para que eu veja esse trabalho desenvolver. Não sei, seja o nosso trabalho, seja outro trabalho, seja adotar aí um hábito de sei lá, levar uma cesta básica numa instituição de caridade, não sei o que, mas eu só posso dizer uma coisa: você precisa prosseguir para frente, porque se você não prosseguir para frente, o passado vai te pegar. Você vai viver, vai chegar um momento que você vai ficar estagnado. Nós precisamos ser como Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele chegou a uma boa velhice e os olhos não escureceram. Ele tinha visão, ele continuava tendo visão. Eu gostaria que você também continuasse tendo visão. Visão para a tua vida, visão para a família, visão para aquilo que você gostaria que acontecesse. Então Paulo nos ensina duas lições. Primeira, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E esquecer das coisas que para trás ficam, eu acho que é a maior lição para nós. Porque nós temos dificuldade, nós somos muito apegados ao passado. Somos tão apegados ao passado que guardamos coisas do passado. Mesmo que você não use, mas está guardado. Se você olhar aí dentro da sua casa, aí, em algum lugar, numa gaveta, num quarto, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa,
sei lá, dentro da geladeira, você tem coisa do passado que você não vai usar. Você não vai usar, mas também você não quer desprender disso. Porque o passado nos dá uma sensação de necessidade no presente. Talvez você tenha coisa, por exemplo, falo com pessoas agora, e de repente você emagreceu, hoje você está bem, né? Está bem fit, como diz, né? Mas as roupas que você usou quando você estava numa outra fase, você acaba guardando todas lá e você diz, não vou desfazer delas, deixa lá, são minhas roupas. Não vão ser úteis mais para você, mas você está apegado ao passado, você está apegado a essas coisas, né? Tudo bem que as roupas não tem problema, os sapatos, né, os relógios, as bolsas, coisas materiais não tem problema você guardar e dizer, peraí, não, deixam lá, eu não vou desfazer, tá? Mas será que isso não vai criar um gatilho para nós não liberarmos das coisas no mundo emocional? Porque assim como talvez você tenha o hábito de guardar coisas do mundo físico, isso acaba criando um gatilho para você guardar coisas no mundo emocional. O que você ouviu, o que as pessoas falaram, e de repente você toma as suas decisões no presente com base nas coisas que você ouviu, nas coisas que lhe falaram. Então Paulo está explicando para nós, uma coisa fácil, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Então as coisas mais importantes não são as coisas que passaram, as coisas mais importantes que merecem o nosso avanço. Quando Paulo fala de avanço, eu sinto um impulso. Sabe aquele impulso que empurra a gente para frente? Então quando Paulo disse, eu avanço, toda vez que eu leio esse texto e Paulo disse, eu avanço, eu sinto como alguém, sabe aquela coisa que impulsiona a gente para frente? Então Paulo disse, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Claro, o nosso alvo é Cristo, nosso alvo espiritual é Jesus. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo espiritual é Jesus, é a vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que estabelecer também alvos em nossas vidas, alvos ministeriais, alvo na sua vida profissional, alvos na sua vida familiar, na sua vida sentimental. Você precisa estabelecer alvo, porque quem não sabe para onde vai, chega sempre a lugar nenhum. Nenhum ser humano veio a essa terra para viver sem um alvo, para viver sem uma missão. Você veio aqui, Deus permitiu você nascer, porque Ele deu a você uma missão. O pior tipo de pessoa que vive aqui na terra é a pessoa que não entendeu qual é a missão dela aqui na terra. Porque quando você não entende qual é a sua missão, você vive uma vida frustrada, você vive uma vida insatisfeita, você vive uma vida reclamando porque você não entendeu o que Deus planejou para você aqui. Então Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Todos nós temos alvos. No meu caso, por exemplo, meu alvo, ganhar almas, ajudar as pessoas, expandir o trabalho de Cristo, fazer com que a IDC chegue em mais e mais cidades, seja pela rede social, mas eu não quero só pela rede social, eu quero que ela chegue fisicamente também. Quero que você tenha o prazer de sentar numa igreja IDC, quero que você tenha o prazer de dizer assim, ó, eu estou aqui, isso aqui é minha igreja, eu estou na minha igreja, eu quero ter esse prazer. Então esse é um alvo que eu tenho. E dentro desse alvo, eu peço a Deus que nós possamos fazer muito em pouco tempo. Esse é um alvo que eu tenho. Ganhar almas, ajudar as pessoas a alcançar o reino de Deus. Mas também existem outros alvos que nós também precisamos trabalhá-los. Não são menos importantes do que este. Então, você precisa decidir. E aí Paulo disse, eu avanço. A sua vida tem que avançar. Você sabe quando não está avançando. Você sabe quando você está olhando para trás. Você sabe, porque quando olhamos para trás, acabamos tendo uma visão daquilo que já aconteceu na nossa vida. É verdade, quando você olha para trás, você tem uma visão do que já aconteceu. Se você fica sempre pensando no que aconteceu, nas frustrações, nas tristezas, nas decepções, é porque você está olhando para trás. Quando você olha para frente, ainda que o futuro nos assusta, porque às vezes nos assusta, porque não sabemos para onde estamos indo. O futuro às vezes nos surpreende. Muitas vezes nós pensamos, puxa, estou subindo uma montanha tão alta. Eu falo com pessoas agora que estão cansadas. Você está dizendo, pastor, parece que eu estou num deserto, parece que eu estou subindo a montanha, pastor. Parece que eu estou subindo o Pico do Jaraguá para o pessoal de São Paulo, ou o Monte de Santo Antônio para o pessoal aqui de Cuiabá,
Ou quem sabe você diz, puxa vida, parece, pastor, subindo aquela serra, me fugiu o nome ali para o pessoal de Minas Gerais. Talvez você está dizendo assim, puxa vida, parece que eu estou indo, sabe, pastor, parece que não acaba mais. Calma, o segredo é você não voltar atrás. Porque se você voltar atrás e quiser ir para frente, você vai ter que percorrer de novo. O segredo, às vezes você diminui o ritmo, mas continua avançando, continua crendo, continua desejando, continua falando, continua olhando para frente. E sabe o que vai acontecer? É como Paulo disse aqui, eu prossigo para o alvo da vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo disse. E aí ele vai dizer o seguinte, porque todos nós, pois que somos perfeitos, temos este sentimento, este porventura possuais dentro de nós, também isto Deus vos esclarecerá. Aí Paulo está dizendo assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, tipo assim, aqui, claro, Paulo está falando de forma espiritual, mas assim, com base no que eu já alcancei de Deus, eu posso ter a certeza que eu posso alcançar mais. Então, gente, aquilo que Deus fez na tua vida não acabou. Ele fez na tua vida para dizer, eu fiz, estou disposto, estou pronto a fazer mais. Hoje é um dia especial. Eu quero que você que está em casa tenha a ceia contigo aí, para nós participarmos desse momento. Todo segundo domingo de cada mês, nós viemos aqui, pegamos o nosso pão, pegamos o nosso cálice e participamos da Santa Ceia do Senhor para cumprir a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você que tem um pão, você que tem um cálice aí na sua mão, você que talvez pegou um pedacinho de bolacha, talvez representando o pão, representando o cálice, um pouquinho de água, segure aí na sua mão, nós vamos dar graças ao nosso Deus. Vamos orar juntos? Pai, te damos graças pelo pão, te damos graças pela oportunidade, te damos graças pela vida, te damos graças por tudo. Pai querido e meu Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, meu Pai, eu te peço agora, Senhor, meu Deus, abençoa, ajuda-nos a participar deste pão, representando o teu corpo e o teu sangue. Segurando o teu cálice, aliás, segurando o teu pão, diga comigo assim, por favor, diga, Senhor Jesus, participando deste pão, eu recebo a vida eterna e todas as bênçãos que o Senhor conquistou para cada um de nós na sua morte. Eu recebo este pão como sendo a sua carne que foi entregue por nós, em nome de Jesus. Podem comer agora deste pão, por favor. Graças a Deus. Por semelhante modo também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem agora apresentar o seu cálice. Diga assim comigo, Senhor, bebendo deste cálice, eu recebo a nova aliança em Cristo Jesus. Tomo posse da vida eterna, tomo posse das bênçãos, o perdão de meus pecados, tomo posse da comunhão que o Senhor Jesus
veio trazer para cada um de nós. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua vida, eu recebo a vida. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Você pode agora beber do seu cálice, em nome do Senhor Jesus. Isso, beba agora, receba a vida de Deus em você. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, meu Pai, meu Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa. Obrigado pela vida deste homem. Obrigado pela vida desta mulher. Obrigado pela vida de todos que oraram conosco agora, que estão orando. Pai, é com alegria, é com amor, é com gratidão que eu venho aqui como ministro da sua palavra para celebrar esse tempo de comunhão na tua presença juntamente com todos. Obrigado, que a sua vida seja cercada das mais ricas bênçãos dos céus. Sejam curados, sejam protegidos, sejam guardados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. É a minha oração em nome de Jesus. Assim seja, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, tenho que terminar. Acho que o tempo já está passando aí, já quase mais de, Poxa vida, então nós vamos terminar aqui e eu volto domingo que vem com mais um programa online para você aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Espero você conosco. Só lembrando, as pessoas que quiserem colaborar com a obra de Deus, eu vou deixar depois o WhatsApp ou até mando para você os dados da igreja, caso você queira, tá bom? É só você pedir que eu mande. Aliás, no nosso site igrejaidentidadecristo.com.br tem os dados e aí você seja uma pessoa que, como eu falei, de repente você sente no coração de fazer esse suporte, de fazer alguma coisa grande para a obra do Senhor Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo culto online. Deus te abençoe.